Bom dia, meus amigos. Bom dia. Tem hora que eu não sei com quem falar. Tenho medo da reação da minha família, da minha mãe, dos meus irmãos, da minha família, enfim. Porque vão falar que eu não soube criar meus filhos. A gente ouve muito disso, né? Quando a gente vai reclamar alguma coisa de um filho, sempre tem um na família e fala, eu não falei, fulano não prestava, deixa eu falar pra você. Eu tenho vocês aqui, como meus amigos. Como vocês podem ver, eu criei meus filhos, 5 filhos sozinha. Com a ajuda, sozinha não foi, né? Claro, com a ajuda de Deus e com muito esforço meu. E Ele me deu 2 mãos para trabalhar. E com isso eu criei meus filhos com a ajuda de Deus. Mas não estou aqui acusando Deus por ter acontecido o que aconteceu, não, porque a gente tem livre-arbítrio, né? É que eu, por mim, para levar meu filho, eu quero que ele me leve primeiro, para mim não ver o sofrimento do meu filho. Jesus é muito bom comigo o tempo todo. Jesus, ele está sempre comigo o tempo todo. Ele nunca me deixa. Devemos agradecer a Ele dia e noite pela nossa vida, pela nossa saúde, pela nossa, sabe, gente, por nós ter me dado uma família maravilhosa como eu tenho. Como essa família que eu construí, que é muito boa. Meu alicerce da minha família é eu, meus netos, meus filhos. Não adianta ninguém. Eu sinto muito, muito pelo que eu estou passando. Eu não quero que ninguém passe. Eu só tenho você para conversar e Deus para contar a minha história. Eu estava em casa, eu sempre pedi meu filho para sempre ter cuidado, né? Com a saúde, meus filhos todos. Porque quando os filhos largam a gente, sai de casa, larga a gente, que Deus falou, crescer e multiplicar, largar pai e mãe e formar família. A gente vê naturalmente acontecer isso, né? Mas tem... Eu não sei o que acontece, que as pessoas acham que a culpa é sempre da mãe, que a mãe não soube criar, ou que a mãe não deu exemplo, mas não é nada disso. Eu criei meu filho, criei meus filhos com muito sacrifício, criei meus filhos com carinho, com amor. Eles têm pai, ninguém fez filho sem pai, né? Tem. Ele tinha um pai, mas o pai sempre é aquela mulherengo, sem vergonha, não dava carinho aos filhos, não dava amor. Ele achava que as crianças deveriam ser criadas conforme ele foi, sem amor e sem carinho. E aí eu optei botar ele para fora da minha casa, da minha vida e da vida dos meus filhos, já que ele não fazia o papel de pai. Porque quem fez o papel de pai e quem deu a vida a eles foi Deus. Então, Deus ser o pai dos meus filhos. E toda mulher que o marido faz com ela gato, sapato, bate, machuca ela na frente dos filhos, maltrata e
e bate nos filhos, a mãe deveria optar por criar os filhos sozinha. Porque se ela bater naquela treca, ele é o pai, ele tem direito, ele pode bater, né? Ele pode me bater também, porque ele é meu marido. Se ela optar pelo amor do marido, ela perde os filhos. Porque eles vão crescer magoados. Aquilo nunca vai sair da cabeça dele. Que mamãe via meu pai me bater e não fazia nada. Então, eu sabia que ele estava batendo, é porque eu estava trabalhando, eu trabalhava até 8 horas da noite. Eu ia a pé e voltava a pé. E aí foi aonde que ele falou para mim, o pai do meu filho mais velho foi crescendo e foi falando. Então eu fiquei vigiando e eu peguei ele machucando, batendo nos meus filhos. Batendo mesmo, prendeu todo mundo dentro de casa para bater. Se um fazia uma coisa errada, o outro tinha que apanhar, os outros tinham que apanhar também. Então, só o caçulinho que não, né? O caçulinho estava, quando eu separei dele, estava com 4 anos. Eu botei ele para fora. Chamei polícia porque ele me ameaçou a dar facada em mim. Chamei polícia e botei ele para fora. Mas eu nem estou querendo falar sobre isso. Estou querendo falar sobre ele desde pequenininho, meu filho, ele tinha 3 anos. Eu comprei as bolinhas de plástico, assim. Eu me lembro que era uma bolinha que, na época de dezembro, aqui, né, aquelas pessoas que queriam ser vereador, eles passavam de carro, né, dava bombom, dava bolinha para menino, boneca para as meninas. Então eu peguei quatro bolinhas, que eu gostava muito que os meninos brincassem no quintal ali. E meu filho mais velho chutava a bola para mim, pro pequenininho, ele não chutava a bola. Ele não chutava. Ele corria e queria meu colo. Aí eu falei, não morde. Eu mostrei para ele, peguei a bolinha na mão, amassei, mostrei para ele. Não, mas mesmo assim ele não queria. Ele queria a boneca da irmã, brincava com a irmã de boneca. Meu marido viu isso aí, machucou ele, bateu muito, meu filho, quando eu estava quando eu estava trabalhando. E eu cheguei em casa no final de semana, isso foi no sábado. Cheguei em casa, ele estava todo, assim, todo marcadinho, né? De correia, nas costas, nas pernas, assim, pegou no rostinho, assim, que eu me lembro. Ficou, assim, 2 dedos da correia, assim, no rostinho dele, daqui até aqui, assim, até no pé da orelha. Acho que ele bateu com força, pegou, assim, as costas toda marcada. E eu levei, não existia conselho tutelar na época, levei para a polícia. Levei ele até a polícia, mostrei. Meu ex-marido, ele foi preso. Minha sogra falou que eu não deveria fazer isso, porque... Aí falou para mim, minha sogra, porque você não viu o que ele fez. Eu falei, o que uma criança de 4 anos faz de errado com o pai? Aí ela falou assim, é porque ele estava dançando igual as irmãs, igual as primas e as irmãs, rebolando. Aí o pai ficou zangado e fez isso com ele. Aí já o sogro, meu sogro falou, tá errado, por quê? Dele bater. Ele tem que sentar e conversar, falar, você é homem e tal, o homem não faz isso e tal. Mas a criança ia entender isso, gente? Não, claro que não. Meu filho foi crescendo, foi formando, assim, tomando assim aquela coisa de gostar de boneca e dormir sempre do lado das irmãs. E ele não era muito chegado dos irmãos, não. E eu fui vendo aquilo aí, fui levando para a igreja, fui orando a Deus. Ele chorou muito um dia, eu peguei ele chorando, falando para Deus, se o Senhor não quisesse que eu nascesse do jeito que eu sou, por que o Senhor deixou eu nascer? Eu não queria ter nascido, assim, eu não queria. Por que o Senhor fez isso comigo? Então, por que o Senhor deixou eu vir para o mundo dessa forma? Minha mãe não vai aceitar, meu pai não me aceita. Aí o pai faleceu. Eu escutei e fiquei quieto, porque eu já sabia o que ele queria dizer. Porque ninguém, gente, ninguém. Mãe não é enganada. Elas não querem ver, mas não é enganada, né? E foi aonde que, quando ele estava com
16 anos, ele ficou muito bem escondido, namorou uma moça, não deu certo, namorou outrazinha, não deu certo. E essa menina que era apaixonada por ele chegou para mim e disse que ele não queria namorar com ela. Ela disse, ô tia, eu falei, sim, Edilan, a senhora não reparou algo errado no Edilan? Eu falei, não, qual é o erro? Ela disse, ele é gay. Eu falei, não é, mas eu já sabia que era. É sim, tia. Ele beija bem, ele abraça muito bem, como um homem, beija como um homem, alisa a gente como um homem, mas na verdade não é isso que ele quer. Não é isso, tia. Eu falei, o que que ele quer então? Ele ainda não saiu do armário. Eu falei, o que você quer dizer sair do armário? Ela falou, ele não demonstra para a senhora que ele tem medo da senhora, mas ele é gay. Aí eu fiquei pensando naquilo, aquilo veio na minha cabeça como, sabe? E quando eu fui ver, tava todo mundo já, sabe, todo mundo comentando, né, na minha comunidade, todo mundo falando, todo mundo comentando. Teve um homem até que ele passou, começou a rir e falar. Eu sabia que ele gostava de queima-rosca. E aí eu fui até a casa desse homem e falei para ele, olha, cuidado com o dia do amanhã. Você tem uma menina. E quando tem nosso telhado, como nosso telhado é de vida, a gente nunca joga pedra no telhado dos outros, porque o nosso pode quebrar. E aí, eu não joguei nenhuma praga. Eu disse a verdade, porque quando você comenta da vida dos outros, você mostra dedo. Enquanto você mostra um dedo para mim, vários estão mostrando para você. Então, é melhor a gente nem comentar sobre a vida dos outros, né, gente? E aí foi o que aconteceu. Meu filho foi, quando passou um tempo, ele fez 17 anos, ele disse, mãe, eu vou trabalhar. Um colega meu arrumou um trabalho para mim, e eu falei, mas você está na igreja como obreiro, como assim, não era como obreiro, o pastor queria que ele ficasse como obreiro da igreja. Ele entregava jornais, ele ia para a igreja, ele lavava a igreja, ele se dedicou ao máximo para não entrar nessa vida que ele achava que não era para ele. Ele chorava escondido, que eu via à noite, eu acordava, de madrugada ele estava no banheiro chorando, e eu ficava na minha, eu sabia que ele estava chorando porque ele estava lutando. Ele estava lutando muito para não ser como ele estava sendo, o que estava para vir para ele. E ele estava com medo de mim, então o que ele fez? Ele começava a chorar porque ele não tinha como falar comigo, porque ele sabe que na cabeça dele, minha mãe não vai me aceitar, minha mãe vai me abandonar, e eu não tenho para onde ir, eu não sei o que eu vou fazer. Faça-me ideia o que estava na cabeça desse menino, que ele chorava tanto, e eu falava. De manhã eu acordava, de manhã cedo, para ele ir para a escola, ele tomando banho, ele saía do banheiro com o olho muito vermelho e inchado. Eu fingia que eu não via, falava, o café tá na mesa, toma um cafezinho, meu filho ainda brincava com ele. Eu falei, mas você dormiu muito, tá com o olho inchado? Ele, mãe, dormi muito. E eu peguei, eu falava, meu Deus, o que tá na cabeça desse menino, meu Deus? Eu fiquei com medo de puxar a conversa, sabe? Fiquei com medo mesmo. Então, eu comecei eu tinha uma senhora, até que ela faleceu, muito boa comigo já, bem idosa. Eu falei para ela disse assim, Ana, ninguém nasce perfeito. E se ele nasceu dessa forma e você percebeu, e o seu marido percebeu, e muita gente percebeu, quando ele estava com 3 anos, eu também percebi. Só que eu não falei nada com você. Meu marido também percebeu, que o marido dela está vivo até hoje, né? Mas a gente não falou nada com você, deixamos isso para lá, entendeu? Mas posso te falar, ser sincera com você, não é culpa sua, não é culpa dele.
Ela é ela era da Batista, da Igreja Batista. Ela falou, Deus não te condena. E eu falei, eu tenho medo que Deus possa fazer com meu filho. Ela falou, não vai fazer nada. É só você orar, que se Deus não quisesse que ele ficasse assim, Deus tinha transformado ele dentro de você. Ele não é o primeiro nem o último. Só ora por ele. Vamos orar. Eu orei muito, gente, para Deus rever meu filho. E até hoje eu oro para ele rever meu filho, olhar para o meu filho e transformar meu filho naquilo que ele nasceu, um homem. Ele não se veste como mulher, ele é lindo, perfeito. Todas as meninas que olham para ele ficam apaixonadas. E depois descobre que ele é gay, não acredita, fala, não é. Ele usa barba, ele usa bigode, ele é forte, ele é alto, ele é um moreno alto, forte, cabelo cacheado, porque puxou pelo cabelo do pai, bonito, muito bonito, tem o lábios, gente, o lábios lindo, meu filho é lindo. E quem vê fala, não pode ser gay. Se ele não falar que é, ninguém acredita. Quando as meninas ficam muito em cima dele, em cima mesmo, colega da minha filha, fica muito em cima dele, que não conhece ele, que fica muito em cima, a minha filha vai falar que é sobrinha dele, mas eu queria, ela chama ele de tio, né? Ela trata ele como irmão, aí ela fala tio. O apelido dele é Tico, né? É Tico. Aquela menina tá doidinha em você. Qual? Aquela que tá ali. Para com isso. Tá doidinho em você. Aí a menina vai para conversar com ele e fala assim, me desculpa, mas eu sou gay. Ela, o quê? Eu sou gay. As meninas acham que ele tá fazendo isso para poder não ter contato com ele, com ela. Aí é assim que acontece. Um dia, aí ele chegou perto de mim e falou, mãe, quando ele estava em Macaé já trabalhando, ele me ligou, falou, mãe, quero falar com você. Eu falei, fala. Preciso muito, mãe, falar com você. Eu falei, pode falar. Ele falou, sabe o que eu sou? Eu falei, eu sei. Ele só não sabe o que aconteceu comigo. Eu falei, o que aconteceu com você, meu filho? Ele falou, mãe. Eu falei, oi. Isso dói muito, Pisa. Mãe, eu tenho um vírus do HIV. Eu falei, o quê? Eu falei, o que você tá falando? Ele disse, mãe, comecei a namorar uma pessoa, esse cara foi muito legal comigo. Era mais velho e bem mais velho. Ele disse que ele era casado, mas que, na verdade, a mulher dele sabia que ele era gay. E ele tinha contado para ela e ela aceitou ele assim mesmo. Então, eu jamais, na minha cabeça, um homem casado não ia ter essa doença, né? E ele me enganou. Quando eu falei com ele que a gente ia usar camisinha, preservativo, né? Ele disse, não, eu tenho família, eu sou limpo. E passando 2, 4 meses, eu comecei sentindo umas ínguas. Eu falei, meu Deus, eu não sei como é que é isso. Eu não sabia. E eu fui no YouTube para poder pesquisar. E eu
os exames dele deu positivo. Eu fui para pesquisar, eu sei que existe o remédio, mas eu fico com medo, gente. O remédio uma hora não vai fazer efeito, mas meu filho vai morrer. Meu último filho, meu caçula. Eu não entendo nada sobre isso, gente. Eu não entendo. Ele tem medo que até que quando ele tem uma... Eu vou colocar a mão que eu falo, ó, tem um carocinho aqui que eu vou arrebentar pra você. Ele, não, não faz isso, mãe. Não, não, não faz isso. Aí eu falei, por quê? Ele, não. Ele não deixa. Eu não posso nem ver sangue do meu filho mais, porque ele não deixa. Deus, eu tô pedindo a Deus, por favor, tira isso do meu filho, limpa o sangue dele. A mãe que tá pedindo, Deus. Eu tô todo dia falando pra ele. Eles não sabem o que é. Quem é mãe imagina que eu tô passando. Ele me mostrou esse remédio que ele toma. Eu olhei para aquele remédio e falei, está abençoado em nome de Jesus. E aí eu conversando com uma pessoa muito legal. Essa pessoa disse, se ele ficar sem tomar o remédio, um dia ele morre. A doença vai virar pneumonia, câncer, tudo. Ele falou tanta coisa que eu não tô conseguindo nem dormir. Para chorar. Me lamentar. Eu não sei como que é viver assim, eu não sei. Muita coisa ele pode fazer, muita coisa ele não pode. Gostaria de pedir ajuda de vocês. Para saber como é que eu faço, como é que eu... me explicar, sabe? Como é esse remédio, como que faz, porque ele me explicou, mas assim, mais ou menos, disse, não, se eu tomar esse remédio, o vírus, eu só tenho o vírus, mas pode virar. Ai, disse eu não tomar o remédio. E eu falei, eu pensei em Cazuza. Meu filho que apanhou aí com o Cazuza, gente. Desculpa. Eu não tinha com quem falar. Eu não tinha. Eu não tenho com quem falar só com vocês. Eu tenho medo. Eu tenho que enterrar meu filho. Porque eu acho que quem tem que enterrar as mães são os filhos. Agora as mães enterram os filhos, ela não vai viver mais. É um pedaço grande que sai. O coração começa, fica duro, sem amor. Me perdoe. Mas eu tive que vir aqui só nesse canal meu para falar para vocês que meus seguidores me ajudem, por favor. Me ajude a saber, eu não sei como que é essa doença, como que ela mata. Eu sei que ele morre com o Cazuza, mas eu queria saber se Cazuza era rico e tomava remédio, por que que ele morreu? Então, morreu muita gente, muitos atores com isso. E eles tinham dinheiro, meu filho trabalha, não tem dinheiro para gastar assim. A mãe de Cazuza era muito rica, e o pai também, e Cazuza também era rico. Só queria uma palavra amiga. Eu
um abraço de vocês, mesmo que seja de longe. Esse é um relato de uma mãe. É de frente com a verdade. Eu tô de frente com vocês. Quero agradecer, pedir perdão pelos meus choros, pelas minhas lágrimas, por jogar essa bomba para vocês. Mas eu sei que eu ainda posso reverter se Deus quiser. Se Ele quiser limpar o sangue do meu filho, que ele tem poder para isso. Que Ele é Deus. E Deus pode tudo. Tem poder para tudo. Eu tenho que confiar nele. Eu quero pedir oração para vocês. Orem por meu filho. Ore por ele. Obrigada, gente. Bom dia.